Muito bom dia para você. Hoje é dia 12 de novembro de 2025 e a palavra do Senhor lá no Evangelho de São Lucas nos diz assim: Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe e eles elevaram a voz chamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhes agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentando: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, e aí eu venho aqui hoje fazer essa partilha com vocês. Eu não tenho feito todo dia, né? Mas sempre que o Senhor inquieta o coração, é preciso ser obediente. E ontem no grupo de oração a gente teve um momento muito forte e eu me recordo perfeitamente que a irmã que estava na condução, ela dizia sobre isso. Nos últimos grupos de oração, o Senhor, Ele tem sempre falado do amor dEle e desse chamado para que nós voltemos a Ele. Porque não é sobre estar na igreja, é sobre ser igreja. Não é sobre saber sobre o amor de Deus, é se deixar ser amado por Ele. Não é sobre saber que Deus faz curas físicas, mas é permitir que Ele nos cure de dentro para fora, transformando a nossa realidade. No Evangelho de hoje, quando Jesus, a palavra começa dizendo sempre em caminho a Jerusalém. E aí, quando Jesus vai passando ali, entre os confins da Samaria e da Galileia, um grupo de 10 leprosos, a lepra, ela é uma doença contagiosa. Hoje ela tem tratamento, mas no tempo de Jesus não tinha. Também contagiosa, obviamente, continua sendo, mas no tempo de Jesus ela não tinha tratamento. Então as pessoas que eram leprosas, elas eram consideradas impuras. Imagina só, seu corpo ficar em carne viva, porque são feridas que vão se abrindo, e era considerado impuro e ele precisava ficar afastado da cidade. E se alguém passasse próximo, ele precisava se identificar como leproso, gritar, leproso, impuro. E aí, então, quando eles veem Jesus, provavelmente eles já tinham ouvido falar de Jesus, e aí eles começam a gritar pedindo que Jesus tivesse compaixão deles. Um tempo de uma doença contagiosa, um tempo em que não havia cura, mas eles pedem pela compaixão de Jesus. E aí, então, Jesus não chega perto deles, não toca neles, mas ele dá uma ordem: ide apresentar-vos ao sacerdote. E eles foram, então. Ali o coração provavelmente já esperava algo, e esse era o significado: ir apresentar-se ao sacerdote. Mas durante o caminho, antes de chegar até o sacerdote, um deles percebeu que ele estava curado, que o corpo chagado agora já não estava mais chagado. E ao invés de completar o percurso de ir até o sacerdote, ele volta glorificando a Deus para quem o curou, que foi o Senhor Jesus. Naquela ordem que Jesus deu, sem ter tocado, sem nada, e na obediência deles em ir, eles são curados. E aí eu ficava me lembrando ontem do grupo de oração, e quando eu refletia sobre essa palavra de hoje, sobre a liturgia de hoje, quantos de nós fazemos o caminho pela metade? Quantos de nós não colhemos a graça porque a gente vive só metade do processo? E a gente não dá o mérito devido a quem realmente o fez, que é o Senhor. Ontem no grupo de oração, eu me recordava, hoje eu praticamente não vejo mais, mas era muito comum, eu tenho 39 anos, comecei no grupo de oração com 12 anos de idade, né? Então já tem um tempinho aí, mas era muito comum a gente receber um folhetinho, né? Um bilhetinho que tinha uma mensagem que vinha digitada, as pessoas mandavam digitar e falava que você corre, almoça, trabalha, que você faz muitas coisas. Mas no fim, ela
finalizava dizendo assim, né? O final da mensagem dizia assim: você ama, você abraça, você é forte, mas que pena, você ainda tem medo de mim. E aí se apresentava: eu sou Jesus. E aí eu fiquei me lembrando dessa mensagem que hoje não se vê. E como a gente não se apresenta diante do Senhor. E como a gente tem uma fé mais ou menos, uma fé rasa, uma fé superficial. E como a gente fala do amor de Deus, a gente vai à Santa Missa, mas a gente ainda é de coração fechado, de cabeça dura. Como a gente ainda não volta para os braços do Senhor, para a segurança do Senhor. Quantas curas Deus já fez na minha e na sua vida? E ao invés de se mostrar para homens, por que a gente não volta para agradecer a Deus? A gente precisa muito sobre o ter, sobre as coisas, sobre provar alguma coisa para alguém. Hoje pela manhã, enquanto eu arrumava para poder levar meu filho para a escola, nas minhas conversas com o Senhor ali, conversando, e eu ficava pensando assim, do nada, né? Eu e minhas conversas com Deus. São coisas que só eu e o Senhor entendemos. Mas eu conversava com o Senhor e eu dizia, às vezes, tem um ditado que diz que é preferível ter paz do que ter razão. E a razão que a gente usa muitas vezes, e quando a gente fala em ter razão, é para poder mostrar para homens, mas que não agrega nada, gente. É, na verdade, dizer, eu fiz o certo. Mas não é para isso. É para mim. É para viver em paz comigo mesma. E a gente vai moldando as coisas boas de uma forma que elas acabam sendo distorcidas, desconfiguradas. Mas o que o Senhor colocava muito no meu coração hoje era: vai lá e fala para o meu povo, para voltar para mim. Vai lá e fala para o meu povo que a segurança está em mim, que a cura está em mim, que a salvação está em mim e que eu estou esperando. E a ordem era exatamente essa: volta. Mas volta não por obrigação, volta não porque alguém disse, volta com desejo, volta com humildade, volta com verdade de coração, volta para Jesus, por inteiro, não pela metade. E aí, enquanto o Senhor dizia isso, me veio a música de Anjos de Resgate que diz assim: encontrei-me com Jesus num jardim, nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor, foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor, que seja sempre assim. Das feridas que eu recebi, não saíram sangue e nem dor. E foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saíam amor. Meu irmão, para você que hoje acordou dizendo, eu vou meter o pé na porta, eu vou chutar o balde, porque eu não aguento mais, porque eu não suporto mais viver do jeito que eu estou vivendo, essa mensagem desse dia, essa reflexão desse dia, esse evangelho desse dia, essa palavra do Senhor, ela é para você. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado. Mas o Senhor hoje, Ele está dizendo, é para você. E a ordem hoje, quando você perceber que o Senhor fez tantas e tantas curas, que Ele te cura na alma, é voltar para Ele. É voltar dando glória a Deus. E veja bem que a palavra diz que era um samaritano, era alguém que não seguia a tradição judaica ali, que não conhecia, que não estava no meio. Mas diante da glória e do poder de Deus, ele volta dando graças pelo que Deus fez por ele, pela bondade de Deus. Então hoje nós vamos dar graças pela bondade. O mundo pode machucar, o mundo pode ferir, mas você vai lembrar: foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido.
Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o amor de Jesus que cura a minha e a sua dor. E Ele nos cura de dentro para fora, como o mundo jamais será capaz de fazer. Que Deus te abençoe.